22 de junho. A Batalha da França termina. Após o desastre nos Países Baixos, o exército francês torna-se quase totalmente ineficaz, e os alemães atacam facilmente através do norte e do leste da França. A França se rende e a França de Vichy foi estabelecida, o que significa que o sul da França, a Córcega e as colônias francesas agora se tornariam essencialmente aliadas da Alemanha. Julho a outubro de 1940. Batalha da Grã-Bretanha. Uma tentativa da Alemanha de ganhar superioridade aérea a fim de invadir a Grã-Bretanha, conhecida como Operação Leão Marinho. Os alemães falharam e eventualmente cancelaram a operação. A Itália tentou invadir a Grécia, mas falhou miseravelmente. Eles perdem metade da Albânia e os britânicos enviaram forças para defender a Grécia. A Alemanha vai em auxílio da Itália, invadindo a Grécia e, consequentemente, a Iugoslávia, quando o governo iugoslavo foi derrubado, cancelando seu acordo prévio para permitir que os alemães passassem por seu condado. 20 a 31 de maio de 1941. A Alemanha tomou Creta com um ataque quase puramente aéreo. Eles sofreram perdas tão grandes que nunca mais realizaram um grande ataque aéreo. 22 de junho a dezembro de 1941. Operação Barbarossa. 3 grupos de exércitos alemães atacaram a União Soviética, mas finalmente foram parados perto de Moscou pela forte resistência soviética, pelo alcance estratégico e pelo inverno. 8 de novembro de 1942. Operação Tocha. Sabendo que eles ainda não são fortes o suficiente para um assalto direto à Europa, mas percebendo que devem atacar em algum lugar, os chefes de Estado-Maior combinados, aliados, decidiram atacar o norte da África para ajudar o 8º Exército Britânico a destruir as forças alemãs e italianas que estavam lutando na vizinhança do Egito. Em 3 pontos de aterrissagem, os aliados desembarcaram no Marrocos e na Argélia e rapidamente derrotaram as forças de Vichy. 10 de novembro de 1942. Os alemães ocuparam o sul da França e a Córcega quando o governo de Vichy começou a cair devido a deserções no norte da África. Novembro de 1942. Os aliados avançaram em direção à Tunísia para capturar portos críticos de abastecimento. No entanto, os alemães enviaram tropas para a Tunísia pela Itália e pela Sicília e formaram o 5º Exército Blindado. Os alemães conseguiram deter o avanço dos aliados logo antes de seu objetivo. O 1º Exército Britânico foi forçado a ir à defesa e esperar que suprimentos e reforços chegassem de suas longas filas de suprimentos, bem como esperar por um clima melhor. Um corpo francês e americano ocupou posições ao sul do principal corpo britânico. No início de fevereiro, o exército Panzer-África de Rommel chegou à Tunísia após ser expulso do Egito pelo 8º Exército. Rommel propôs que os exércitos alemães combinados atacassem o fraco flanco direito aliado para tentar cortar o 1º Exército Britânico de suas linhas de suprimento antes da chegada do 8º Exército em vigor. Fevereiro de 1943. Batalha de Catherine Pass. Essa batalha foi uma derrota tática para os americanos, mas uma falha operacional para os alemães, que não conseguiram acompanhar seu sucesso inicial. O 8º Exército finalmente chegou em força e os 2 exércitos alemães se renderam em maio de 1943. Com os aliados ainda despreparados para invadir a Europa, foi tomada uma decisão na Conferência de Casablanca para atacar a Sicília. A decisão de invadir a Itália foi feita com o sucesso da Operação Siciliana.
10 de julho de 1943. Grupo do 15º Exército com o 7º Exército dos Estados Unidos e o 8º Exército Britânico invadem a Sicília, na Operação Husky. De julho a 17 de agosto de 1943, a Sicília foi conquistada. O 7º Exército dos Estados Unidos atacou o lado ocidental da ilha, protegendo o flanco do 8º Exército Britânico que atacou o lado leste. Os alemães conseguiram evacuar grande parte de seus homens e equipamentos. 3 de setembro de 1943, o 8º Exército Britânico invadiu o dedão da Itália como um desvio, Operação Baytown. O 5º Exército dos Estados Unidos fez o principal ataque anfíbio aliado à Operação Avalanche em Salerno em 9 de setembro, enquanto a 1ª Divisão Aérea Britânica realizou um ataque anfíbio no calcanhar da Itália. Salerno foi uma operação muito difícil para os aliados, mas a má coordenação alemã resultou em uma invasão bem-sucedida. Pouco antes da invasão de Salerno, a Itália se rendeu aos aliados. Isto foi anunciado durante a invasão para criar estragos para os alemães. Os alemães, no entanto, anteciparam essa capitulação e rapidamente desarmaram as forças italianas. 16 de setembro a 8 de outubro de 1943. Movimento para a linha Gustav. O 8º Exército Britânico ligou-se ao 5º Exército dos Estados Unidos em 16 de setembro e os alemães retiraram-se e mantiveram a linha Gustav em 8 de outubro.